verdade, dizia eu, uma palavra ou uma frase que é bastante conhecida pelos moçambicanos, especialmente nos períodos eleitorais. Há muita expectativa, há muita discussão, há muita emoção, há muito trabalho, mas no fim do dia, os acórdãos que são emitidos especialmente pelo nosso Conselho Constitucional, mas também já havia muitos documentos, incluindo relatórios de vários observadores internacionais, como da União Europeia, depois de todo o trabalho feito, depois de toda a análise feita, depois de toda a emoção, há uma frase em que se resume as eleições. Todos, quase todos, confirmam de que tem havido irregularidades. Para não falar de fraudes. E para hiperbolizar o que acontece nas nossas eleições, a frase-chave que fica em todo o processo eleitoral, desde 1994 até as últimas que decorreram o ano passado, 2024, é de que uma confirmação daquilo que todos sabemos que acontece, de que, na verdade, houve irregularidades nas eleições, mas que não afetaram ou não afetam o resultado final das eleições. Para mim, esta frase levanta questões de ordem ética, para começar, para não entrar noutros submundos. É que não sei se o juízo que deve ser feito por alguém ter cometido um crime ou uma irregularidade é a dimensão ou o impacto. Ou então, se nós devemos nos fixar na irregularidade, na fraude e não na dimensão. Porque apesar da dimensão ser importante, eu queria, se calhar, recuar um pouco e ir às minhas aulas de catequese na Igreja Católica, onde diziam, bom, que um pecado, por mais pequeno que fosse, não deixava de ser pecado. Ou seja, que não há pecados pequenos e pecados grandes. Portanto, há aí uma dimensão ética que eu considero bastante importante, mas que muitas vezes tem sido menosprezada. Então, era esta a reflexão que nós queríamos aqui trazer, se o nosso julgamento dos processos ou se a validação deve apenas se circunscrever no impacto, na dimensão, no tamanho da fraude ou da irregularidade, ou então no mero facto de ter existido. E o que acabo de dizer tem um pouco a ver com algumas que eu consideraria das razões que levaram a que o nosso Conselho Constitucional abocanhasse para si algumas das competências que deveriam, na nossa ótica, ser exercidos pelos tribunais ao nível do distrito. Portanto, como sabemos, havia uma interpretação de parte da nossa sociedade, incluindo de uma parte considerável de juristas, que achavam que a Constituição lhes dava o dever primário de tomarem posição em relação àquilo que acontecia na sua circunscrição jurisdicional. Portanto, nós também começamos aqui mesmo na introdução por a guisa de provocação mesmo, dizer, será que a emenda saiu pior que o soneto? Penso que faço-me entender. Queria começar mesmo por dizer que a Constituição de 1990 introduziu o multipartidarismo em Moçambique e, por isso, permitiu a realização de eleições multipartidárias em Moçambique, separando, naturalmente, ou pela primeira vez, o partido do Estado. Portanto, penso que essa foi uma das principais novidades que esta Constituição trouxe, apesar desta separação ter sido formal, porque na realidade, em muitos aspectos e em muitas latitudes, nós encontramos bem vincada esta ligação umbilical
entre o partido no poder e o Estado. Também queremos notar de que para a materialização do que acima expusemos, pressupunha-se, a priori, a aprovação de um pacote legislativo para a realização de eleições que se pretendiam periódicas, livres, justas e transparentes. Contudo, qualquer observador pode ter notado de que, envolvidos mais de 35 anos, realizadas 7 eleições presidenciais e legislativas, 4 eleições para as assembleias provinciais, realizadas 2 eleições para governadores provinciais e 6 eleições para as autarquias locais e algumas intercalares, incluindo as eleições de 2011 em Climane, em Quamba e em Pemba, para não mencionar a primeira que foi em Mocimboa da Praia, a de 2003 em Quamba, aliás, em Quamba e no Gurue e Nampula, nós notamos que, apesar deste manancial todo de experiências nos 3 níveis, nível nacional, provincial e local, paradoxalmente, e ao contrário daquilo que acontece noutras regiões, aliás, trago no fim da minha apresentação um pequeno vídeo do atual presidente do Malawi, Chakwera, que de forma clara hoje anunciou, congratulou o presidente declarado vencedor pelos órgãos eleitorais e agradeceu o voto e despediu-se. Uma experiência que, infelizmente, no nosso país não tenho memória de ter acontecido nos vários níveis de realização de eleições, seja ao nível nacional, seja ao nível provincial ou mesmo ao nível local. Então, a questão que se coloca é: por que, apesar deste manancial de experiências e apesar da realização regular e sistemática, para não dizer pontual, das eleições, estas não se traduzem no olhar de muitos observadores e participantes em eleições livres, justas e transparentes, o que contribuiria sobremaneira para a consolidação da democracia em Moçambique e, por que não, a estabilização do nosso processo de governação. Penso que concordaríamos todos de que a realização de eleições livres, justas e transparentes são uma condição não suficiente, mas pelo menos necessária para a consolidação e estabilização dos processos governativos no nosso país. Contudo, como afirmei anteriormente, as eleições são sistematicamente caracterizadas por denúncias de irregularidades e ou de fraudes. Os acórdãos do Conselho Constitucional, os relatórios dos observadores nacionais e internacionais confirmam não só a ocorrência dessas irregularidades, como também de fraudes, que muitos, apesar, preferem dizer que são fraudes localizadas e que, como o próprio título diz, acabam não influenciando no resultado das eleições. Portanto, como disse, a nossa comunicação pretende trazer uma reflexão sobre as possíveis razões, o trajeto que temos vindo a seguir e lançar algumas ideias que, quem sabe, com a participação dos presentes, podem nos ajudar a seguir um caminho que nos afaste desta caracterização de que há irregularidades, mas que não afetam. Ou seja, há a possibilidade de nós passarmos a ter eleições que possam ser consideradas com irregularidades, mas que, na verdade, espelhem aquela que é a vontade dos eleitores, como demanda a própria Constituição da República. Queremos também aqui
partilhar com os presentes algo que acho que é comum, porque todos nós concordamos de que em Moçambique as eleições acontecem sempre num contexto de crise política, econômica e social. Infelizmente, elas são vistas num contexto de jogo de soma nula, ou zero-sum game, onde o vencedor leva tudo, the winners take all, e que isso tem implicações políticas por causa das consequências, quer do ponto de vista de oportunidades de emprego, de fornecimento de bens ao Estado, que é o maior agente econômico e que cria oportunidades para o setor privado, bem como para os concursos públicos e distribuição de bens, não só para as elites, mas também para os seus seguidores. As instituições da administração eleitoral no nosso país, isto também é um senso comum, são partidarizadas, partindo da própria lei, que assim dispõe, e, de alguma forma, podem ser caracterizadas como capturadas já a priori, mesmo antes do processo começar pela elite governativa. Temos também como um aspecto a assinalar de que essas eleições decorrem num contexto onde a separação de poderes e a promiscuidade política entre o partido e os órgãos eleitorais, entre a administração pública e os órgãos de administração e justiça eleitoral, em matérias de contencioso eleitoral, mas também um fraco mecanismo de poderes e de contrapoderes, os chamados checks and balances. A partir deste contexto, nós queremos conversar convosco sobre até que ponto, pensamos nós, a legislação eleitoral pode ser, em primeiro lugar, um fator que contribui para esta falta de estabilidade e também até que ponto esta mesma legislação pode para a redução das as sucessivas mudanças ajudam a consolidar, então se são um fator, em outras palavras, temos irregularidades cíclicas, fraudes, causa da eleição, ou existe algo? O problema é o conteúdo que temos no corpo, ou então o próprio invólucro está sujo. Daí seja necessário nós limparmos primeiro o copo antes de colocarmos líquido, para que de facto, quando termos como é que é servido o menu da manipulação eleitoral, das irregularidades? A introdução de tecnologia biométrica poderá contribuir para a redução do índice de confiança, abstenção e irregularidades. Nossa legislação eleitoral tenta, mas fundamentalmente, quatro, em revista, bem, a revisão, durante o último processo eleitoral, mas também trazer à colação o estatuído nas leis número 4, 1993, a lei 4/97, a lei 8/98, a lei 20/2002 e lei 15/2009, 9/2004, a lei 7/2018, a lei 15, 20 e 24. Eu apenas citei estas leis para trazer um aspecto, que é a falta de um código de legislação eleitoral que atrapalha, muitas vezes, estes processos. Portanto, uma das conclusões ou uma das propostas que nós trazemos é a necessidade
da criação de um código eleitoral que traga dentro do seu corpo toda a legislação que afeta o processo e que gere o processo eleitoral. Isto traria mais transparência e possibilitaria aos entes participantes do processo eleitoral maior domínio da legislação, bem como disse, maior transparência. A legislação eleitoral em Moçambique é revista e aprovada em quase todos, depois de todos os processos eleitorais, e em algumas vezes, como aconteceu no último ciclo, durante ou então nas vésperas dos ciclos eleitorais. Há, como disse antes, a falta da consolidação da legislação eleitoral, que abunda desde 1994, mas também o próprio fraco domínio da própria legislação, e uma das causas é esta dispersão deste pacote eleitoral e a constante revisão que contribui para a fraca apropriação dessa legislação, o que tem levado muitas vezes à desqualificação processual e ao reduzido número de casos que são levados ao tribunal. Trazemos aqui aquilo que eu chamaria de menu da manipulação do processo eleitoral. Portanto, este processo inicia ainda durante a primeira fase, que é a fase do recenseamento eleitoral, que é expressa na lei, primeiro foi na lei 9/99 e depois, subsequentemente, na lei 18/2002 e na lei 9/2007. Uma das primeiras fraquezas que nós encontramos no terreno é uma fraca delimitação do território eleitoral, aquilo que os outros chamam de gerrymandering. Ou seja, especialmente quando se trata de eleições locais. Os limites dos círculos eleitorais são bastante porosos. Ou seja, muito facilmente, entidades não residentes na área circunscrita têm uma grande facilidade de poderem se registrar, e este facto também permite a que pessoas de áreas mesmo longínquas possam introduzir-se dentro do território autárquico para o processo eleitoral e assim legitimar a possibilidade de exercerem o direito do voto. Portanto, se nós quisermos diminuir esta possibilidade de ocorrência de irregularidades, temos que começar por verificar a questão da delimitação do território. A outra hipótese que nós analisamos seria a realização de eleições locais no mesmo dia e ao mesmo tempo com as eleições gerais. Isso tem outras implicações, mas é uma das hipóteses que nós colocamos. O segundo aspecto tem a ver com as brigadas de recenseamento eleitoral, que já vem desde o início com uma elevada dose de partidarização, a favor sempre do partido no poder, mas também em outras áreas a favor de outros agentes eleitorais. E isto tem uma influência no processo do registro dos membros, ou seja, dos eleitores ao processo eleitoral. O segundo aspecto, conhecemos todos, tem a ver com a qualidade do equipamento que é usado no recenseamento de eleitores, especialmente a velha história dos mobiles que são ou obsoletos ou então contêm avarias deliberadas. Um outro fenômeno frequente é a colocação das urnas em escolas que de antemão não têm condições de iluminação ou então, às vezes, à última hora, há uma deliberada ação para o corte de energia elétrica para os referidos postos. Assistimos inúmeras vezes a uma lentidão propositada no atendimento, especialmente em zonas identificadas como, portanto, e essa identificação é muito fácil, basta fazer-se um pequeno trabalho
de observação dos resultados eleitorais anteriores para se ter uma ideia da tendência do voto em determinadas áreas. Mas há um aspecto ainda muito mais contundente, que é a questão de recenseamentos paralelos, clandestinos e noturnos. Temos observado a existência de cadernos eleitorais viciados, com inflação de eleitores fantasmas, e no dia da votação, a troca dos cadernos, ou seja, um eleitor registra-se numa determinada assembleia de votos, mas o seu caderno, no dia da votação, é colocado num outro posto, deliberadamente, para poder desarticular e distrair a atenção dos menos incautos. Mas também, como no ano passado, houve denúncias de eleitores que alegadamente vinham de outros círculos, mas também de outros países. Portanto, foi muito badalado o caso de recenseamento eleitoral no Zimbábue, mas que aqui, ao nível interno, não teve nenhum seguimento em termos judiciais. Neste menu, o segundo ponto tem a ver com o registro dos partidos políticos e candidatos. Portanto, registramos também vários casos em que há uma exclusão propositada, não só de candidatos, como também de certos partidos. E isto não é de hoje. Lembramos-nos, na altura da primeira vez que o MDM concorreu, que foi, portanto, excluído em várias províncias. Durante o passo 3, é durante a campanha eleitoral. Normalmente, a campanha eleitoral tem sido algo apertada e tem sido materializada com algumas das suas fases sobrepostas. Registra-se uma desigualdade na alocação de meios financeiros. Aqui refiro-me às eleições gerais, quer presidenciais como legislativas, e não no caso das provinciais e locais, porque aí não há alocação de qualquer recurso financeiro. Mas também tem-se reportado o uso abusivo dos bens públicos e meios do Estado para a campanha eleitoral. Isso inclui viaturas, ajudas de custo, uso de instalações do Estado, como escolas, hospitais, repartições públicas e, interessantemente, no ano passado, nas eleições gerais, até a utilização do avião presidencial para um determinado candidato, que mesmo antes de ser candidato, já usufruía do direito de utilizar o avião presidencial. Também registra-se bastante intolerância política e violência eleitoral. Portanto, aqui estamos a falar de uma força especial, que é a Unidade de Intervenção Rápida, que, de forma clara e com muitas evidências, tem estado a reboque de um determinado partido político. E também há o abuso da posição privilegiada do candidato do partido no poder com meios, mas também aqui quero meios esses que até são estendidos para, no caso das eleições do ano passado, da sua própria esposa, que, ao contrário dos outros candidatos presidenciais, tinha direito a uma equipa específica da televisão pública, que é a televisão de Moçambique. Ou seja, havia uma jornalista, havia um cameraman e havia um motorista e um carro que são financiados com fundos públicos, que foram alocados à esposa de um dos candidatos, sem nenhuma base legal, porque os candidatos, à luz da Constituição, são todos iguais. Apesar de se ter levantado esta questão, não houve nenhum follow-up, nem dos órgãos da Comissão Nacional de Eleições, muito menos da Procuradoria da República ou então de qualquer outro órgão de administração da Justiça. Mas também... Desculpa. Verificamos... Mais 2 minutos, por favor. Mas também verificamos a intervenção da Unidade de Intervenção Rápida na proibição do direito de manifestação durante o período da campanha eleitoral. No dia das eleições, portanto, temos ali uma lista que não vou ler toda, portanto, temos ali casos específicos em determinadas regiões,
onde nós vemos não a abertura das urnas, que levou nas eleições passadas à repetição das eleições no Gilé e na Maganja da Costa, bem como outras manobras, incluindo o facto de existirem votos que circulam fora do sistema normal da administração eleitoral. E no caso da cidade de Quelimane, no ano de 2023, levamos vários casos ao tribunal e apenas 2 casos, um deles é da secretária provincial da OMM, que foi flagrada com mais de 25 votos pré-assinalados, foi levada ao tribunal e foi condenada em tribunal. Portanto, não é apenas uma acusação, é uma acusação que foi provada em tribunal e ela foi, o que é algo que não acontece todos os dias. E também temos o então secretário da OJM na cidade de Quelimane, que também foi flagrado com cerca de 15 votos e foi levado à Procuradoria-Geral da República e foi condenado e cumpriu a sua pena. Mas também temos aqui no nosso menu a questão, problemas ou questões que nós levantamos que têm a ver com a própria observação eleitoral. A não acreditação de organizações identificadas como credíveis, a acreditação tendenciosa de observadores eleitorais, que é dominada por instituições ligadas ao partido no poder, a acreditação tardia de organizações da sociedade civil e outras questões, portanto, que podemos depois, na altura da discussão. Tínhamos uma segunda parte, que eram os casos específicos que nós queríamos aqui trazer, que tivemos no caso da província da Zambésia nas últimas 4 eleições, mas eu penso que se calhar na altura da discussão dos casos podemos trazer. Nós também tipificamos, temos ali um quadro, onde tipificamos o tipo, portanto, passe a redundância, de irregularidades e os exemplos concretos, quer em termos temporais, como também em termos geográficos. Bom, temos ali algumas análises e queríamos aqui, para terminar mesmo, aproveitando o último minuto, trazer aqui aquele que é o nosso pacote de sugestões. Pensamos nós que precisamos, de consolidar a legislação eleitoral dispersa num código eleitoral. Nós pensamos que temos que introduzir a cultura de uma auditoria independente ao processo eleitoral, mas não só, portanto, mas fundamentalmente ao processo eleitoral em cada eleição, assim como a necessidade da criação de uma lei que regule o processo de financiamento dos partidos políticos, a necessidade da criação de um tribunal de contas, porque muitas vezes os partidos, quase todos, não justificam os valores que receberam. Também nós sugerimos que os boletins de voto deveriam ter um código de barra e que a quantidade de boletins de votos adicionais não excedessem os 5%. Um aspecto interessante é que, se foi provado em tribunal que alguém tinha votos antes de se aproximar à sala, eu acho que deveria haver um interesse, quer da PGR, quer dos outros órgãos de administração eleitoral, para aprofundar e tentar perceber de onde é que vêm os tais boletins. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Também sugerimos a possibilidade da introdução de tecnologia biométrica e, quiçá, votação elétrica, bem como o apuramento e validação dos votos apenas nos postos de votação. E a necessidade de devolver o poder aos tribunais para que, em primeira instância, eles possam determinar, analisar e julgar as irregularidades e possíveis fraudes. E também achamos nós, mesmo para terminar, que as decisões da Comissão Nacional de Eleições devem ser tomadas com base nas atas e não no método de votação, que atualmente favorece ao grupo que tem mais membros, e isso, para nós, está muito longe daquilo que gostaríamos de chamar de justiça eleitoral. E, por que não, a transformação do Conselho Constitucional em Tribunal Constitucional. Bom, muito obrigado. Teremos oportunidade para discutir no momento de debate. Laércio, 15 minutos, por favor.
Acho que tá bom. Desculpa, está audível. Tá. Boa tarde. Boa tarde. Em 2024, apenas 42% dos 17 milhões de moçambicanos que foram recenseados. Em 2024, apenas 42% dos moçambicanos que foram recenseados votaram. Eu sou Lerto Azevedo, finalista do curso de Agroeconomia e Extensão Agrária na Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal da Universidade Eduardo Mondlane. E hoje irei falar acerca das eleições gerais de 2024. Para uma gestão de tempo, não irei aqui apresentar a estrutura da minha apresentação, vou partir diretamente para os objetivos. Dizer que tem como objetivo geral analisar os impactos das eleições gerais de 2024, com destaque nas manifestações e na repressão policial. Os objetivos específicos são analisar o contexto eleitoral de 2024 e avaliar os efeitos das manifestações pós-eleitorais na sociedade moçambicana. Há 50 anos, concretamente a 25 de junho de 1975, Moçambique se tornava independente sob a liderança de Samora Moisés Machel. Este veio a falecer vítima de um acidente de aviação em Buzini em 1986. Após a sua morte, o Comitê Central da Frelimo elegeu Joaquim Alberto Chissano como presidente da República. Isso num contexto de partido único e da guerra civil que o país atravessava. A 4 de outubro de 1992, Joaquim Alberto Chissano e Afonso Dhlakama assinaram os Acordos Gerais de Paz, iniciando assim a transição para o multipartidarismo, que veio a culminar com as primeiras eleições realizadas em 1994. Nas eleições de 1994 e de 1999, Joaquim Alberto Chissano e a Frelimo saíram-se vitoriosos. Nas eleições seguintes, de 2004 e de 2009, Armando Emílio Guebuza, candidato do Partido Frelimo, foi eleito e reeleito presidente da República. Nas eleições de 2014 e de 2019, Felipe Jacinto Nunes, representante da Frelimo, também foi eleito e reeleito presidente da República. Contudo, nas eleições de 2019, alguns observadores relataram indícios de fraude. E assim chegamos às eleições autárquicas de 2023, que foram realizadas a 11 de outubro de 2023. Inicialmente, a Comissão Nacional de Eleições proclamou a vitória do Partido Frelimo em 64 autarquias das 65 autarquias possíveis. Em algumas cidades, como Maputo, Quelimane e Nampula, a população acreditava na vitória da oposição, em especial de Venâncio Mondlane. Iniciou-se assim protestos generalizados contra as alegadas fraudes eleitorais. Um mês após o anúncio dos resultados pela Comissão Nacional de Eleições, o Conselho Constitucional interveio, reduzindo a vitória do Partido Frelimo de 64 autarquias para 56 autarquias e mandando repetir as eleições em vários municípios. Segundo a investigadora Kátia Taela, esses protestos que sucederam após as eleições autárquicas de 2023 eram um prenúncio do que estava por vir nas eleições gerais de 2024. E deste modo chegamos às eleições gerais de 2024, que aconteceu no ambiente de tensão sociopolítica. Estas eleições foram realizadas a 9 de outubro de 2024 e tinham como os principais candidatos Daniel Francisco Chapo, candidato do Partido Frelimo, Venâncio Mondlane, candidato do Partido Podemos, Lutero Simango, candidato do MDM e Ossufo Momadi, candidato da Renamo. 10 dias após a realização das eleições, concretamente a 19 de outubro de 2024, Elvino Dias e Paulo Guambi foram assassinados. Elvino Dias, na altura, era o advogado do Venâncio Mondlane e advogado do Partido Podemos, enquanto Paulo Guambi era o mandatário nacional do Partido Podemos. Iniciou-se assim protestos pacíficos contra a alegada morte dessas duas figuras políticas pertencentes ao Partido Podemos.
A 24 de outubro de 2024, 5 dias após o assassinato de Elvino Dias e Paulo Guambe e 15 dias após a realização das eleições gerais de 2024, a Comissão Nacional de Eleições anunciou resultados provisórios que davam vitória a Daniel Francisco Chapo com 70% dos votos. Os protestos pacíficos que se haviam iniciado após o assassinato de Elvino Dias e de Paulo Guambe rapidamente se intensificaram. Passamos a assistir confrontos entre os manifestantes e as forças de defesa e segurança de Moçambique. De um lado, nós temos manifestantes que exigiam transparência eleitoral, recontagem dos votos e anulações das eleições. Do outro lado, nós tínhamos as forças de defesa e segurança de Moçambique, que fazia uso excessivo da sua força para repreender esses manifestantes. O Conselho Constitucional iniciou consultas formais com os partidos que submeteram recursos contra os resultados provisórios anunciados pela Comissão Nacional de Eleições. Assim, a 23 de dezembro de 2024, através do Acordão número 24/CC/2024, o Conselho Constitucional validou a vitória do candidato Daniel Francisco Chapo com 65% dos votos contra os anteriores 70% anunciados pela Comissão Nacional de Eleições. O Conselho Constitucional reconheceu as irregularidades, mas afirmou que estas irregularidades não influenciaram no resultado final. Após o anúncio dos resultados pelo Conselho Constitucional, assistiu-se uma nova vaga de manifestações com cariz mais violentas. De um lado, nós continuávamos a ter os manifestantes exigindo a transparência eleitoral, exigindo a anulação das eleições. Esses manifestantes, por vezes, vandalizavam bens públicos como estradas, esquadras, portagens, entre outros. Vandalizavam também bens privados como lojas de conveniência e outros empreendimentos. Do outro lado, continuávamos a ter as forças de defesa e segurança de Moçambique fazendo uso excessivo da sua força para repreender esses manifestantes. Na cidade de Maputo, assistiu-se um episódio muito triste, concretamente na Avenida Eduardo Mondlane, se não me engano, onde um BTR das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique atropelou uma manifestante. Felizmente, esta não veio a falecer. Também, ainda na cidade de Maputo, assistiu-se um outro episódio em que mais de 1.500 reclusos evadiram-se das celas da cadeia central. Isso, aliado à vandalização das esquadras e dos postos policiais, criou uma sensação de instabilidade e de segurança na capital do país. Segundo a investigadora Kátia Taela, estes manifestantes eram, por sua vez, a maioria era jovem, que nem sequer havia votado, mas sentiu-se na obrigação ou na necessidade de manifestar. Os impactos dessas manifestações foram profundos. Num contexto econômico, de acordo com o relatório preliminar da CTA, os prejuízos foram em mais de 32 mil milhões de meticais, o que equivale a mais de 500 milhões de dólares. E foram perdidos mais de 17 mil postos de trabalho a nível nacional. Num contexto social, através dos dados da plataforma Decide, tivemos mais de 300 mortos, mais de 900 feridos entre ligeiros e grave e cerca de 3.500 detenções consideradas ilegais. Em jeito de conclusão, dizer que as eleições gerais de 2024 foram marcadas por elevadas contestações e repressão policial. A falta de transparência no processo eleitoral minou a confiança da população nos órgãos eleitorais. A juventude, que constitui a maior parte da população em Moçambique, se sente marginalizada. E como recomendações, primeiramente, eu recomendo o fortalecimento dos órgãos eleitorais e dos órgãos judiciais. Também recomendo a capacitação das forças de defesa e segurança de Moçambique no que diz respeito aos direitos humanos, para que nas próximas eleições nós não voltemos a assistir os episódios tristes que assistimos após as eleições gerais de 2024. E por fim, recomendo campanhas massivas de educação cívica. Como eu citei no início, dos 17 milhões de moçambicanos recenseados, apenas 42% é que se fez presente nas urnas de votação. E se queremos construir uma sociedade dinâmica, é necessário que
é necessário reverter esses números urgentemente. Deste modo, agradeço a todos que me dispensaram o seu riquíssimo tempo e passo a palavra ao moderador. Muito obrigado, Laércio. É interessante ver um engenheiro florestal a interessar-se por questões de eleições. É mesmo interessante. Eu- Então, vamos para o Dr. Loyola. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Alberto Loyola, sou da Universidade Católica de Moçambique, em Pemba, Faculdade de Gestão de Turismo e Informática. Mas também Desculpa. faço... Desculpa, não estamos a ouvir bem. Sim. Dizia que sou Alberto Abdulatif Loyola, sou da Universidade Católica de Moçambique, Faculdade de Gestão de Turismo e Informática. E por ser uma instituição de ensino que pertence à Conferência Episcopal de Moçambique, neste ano, devido às eleições, criou-se um grupo chamado de Thomas More. Este grupo é conhecido como intelectuais católicos, na qual são lá professores, funcionários e que foram recrutados nas instituições católicas de ensino, assim como nas paróquias. Então, eu faço parte deste grupo. O nome é pesado, intelectuais católicos. Então, esta apresentação tenta refletir um pouco em relação à questão da política e a religião, sempre olhando para as cartas episcopais. E fundamentalmente é um apelo à paz, ao diálogo, à reconciliação, à unidade nacional e estabilidade do país. Esses são os conceitos que de alguma forma, portanto, vamos portanto, nos debruçar. O tema é: o governo vai atender o apelo da Igreja Católica de Moçambique, reconciliação nacional num contexto de tensões e protestos pós-eleitorais. Esta seria mais ou menos a ordem da apresentação, introdução, contextos e dinâmicas dos acordos políticos em Moçambique. Os meus colegas que me antecederam fizeram aqui uma belíssima cronologia histórica, podemos dizer assim, das eleições e controvérsias que envolvem, portanto, este processo. A Igreja Católica e o seu apelo de reconciliação como caminho para a paz, unidade nacional e estabilidade do país. E, por fim, notas finais. Este trabalho ainda está por ser feito ou por ser terminado. Introdução. Desde 1992 até hoje, nós sabemos que o processo de construção da democracia, ela resulta de um conjunto de reivindicações da liberdade e também de disputas internas pelo acesso ao poder, isto devido a fraudes recorrentes que, portanto, envolvem este processo e que, de alguma forma, portanto, caímos numa crise generalizada. Então, é dentro deste contexto em que se levanta a voz, portanto, dos bispos moçambicanos, apelando ao diálogo, à reconciliação, à paz e também mediando este conjunto de processos. E a pergunta que se faz é se, de alguma forma, as elites políticas estariam dispostas ou não a ouvir a voz dos pastores. Contextos dinâmicas dos acordos políticos em Moçambique, desde 92, 2014, 2019, o país já construiu todo um conjunto de acordos, de consensos,
Mas por que falham? O que tem falhado? Por que falham? E onde é que estão os erros e como é que nós devemos, portanto, corrigir? Se recordarem, aqui a experiência nos mostra que temos a capacidade, portanto, de sentar, dialogar e encontrar algumas linhas para, portanto, constituir espaços de reconciliação. Mas depois há falhas na implementação de dispositivos destes acordos. Este é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, de alguma forma, nós temos um dito, como se diz, africano, em que quando dois elefantes lutam, o capim é que sofre. Ou seja, os principais atores políticos, portanto, reúnem-se, sentam, conversam, chegam a consensos, mas em nenhum momento estiveram efetivamente reconciliadas. E outra coisa, nunca se olhou para o capim que é o povo. Não se dá atenção ao povo, às pessoas que de alguma forma ressentem-se com este conjunto de violências, de agressões, ou se quisermos dessa disputa pelo poder. Ninguém olha pelo povo. E para isso estão desprovidos até de serviços mínimos como acesso à saúde. Estamos a falar de um paracetamol, coisa muito mais barata. A Igreja Católica e o seu apelo pela reconciliação como caminho para a paz. As cartas episcopais que os bispos a cada ano, portanto, emanam, elas sempre desembocam na questão da justiça restaurativa. O que seria então a justiça restaurativa para a Igreja Católica? Significa a reparação dos danos, o que os acordos, todos esses acordos que foram assinados, portanto, não olham para as vítimas ou pelas consequências desses atos a quem, portanto, recai. E, portanto, o que se quer é, de alguma forma, recompensar as vítimas, ou seja, o povo. O segundo pilar, podemos dizer assim, da justiça restaurativa, significa promover a reconciliação. Significa que o violado e o violador, portanto, sentam no mesmo espaço, chegam a um consenso e, do consenso, comprometem-se a renunciar o direito de retribuir a favor da paz e da unidade nacional. Ou seja, há uma necessidade de realmente reconciliar-se. E a reconciliação, na visão da Igreja, passa necessariamente pelo arrependimento, a conversão e o perdão. Ou seja, seria a reconciliação no verdadeiro sentido. Ou seja, há uma restauração de relações saudáveis, portanto, a favor da própria estabilidade. Por fim, a outra dimensão que incorpora, portanto, a justiça restaurativa está relacionado com a questão da prevenção de crimes futuros ou de violências futuras. Significa que há uma necessidade, portanto, de conceder amnistia, não no sentido da justiça clássica ou transitória, no sentido impunidade por impunidade, mas é no sentido de que este indivíduo aceita que realmente errou, se calhar por motivações políticas, e se compromete a não voltar a cometer o mesmo erro ou a recorrer à violência para poder justificar qualquer tipo de atos. Em termos de notas finais, como vocês sabem, eu disse, penso que o ponto é este: nestes acordos em nenhum momento se pensou no povo. Tem vítimas
dessas ações ou da violência e manifestações que, portanto, ocorreram em todos esses processos. Então, se nós queremos efetivamente construir um país estável, que preze pela paz, portanto, há uma necessidade de olhar para as vítimas. E para isso, há uma necessidade de oferecer pensões ou indemnizações às vítimas. Eu nasci na zona rural e durante a Guerra Civil, de alguma forma, tenho familiares que perderam gados, machambas e até foram repatriados da sua própria terra, por força maior. E dentro, como é uma família alargada, não temos consenso. No sentido de que uns não gostam da Renamo, porque lhes meteu, voltaram para a pobreza, na altura tinha um curral de porcos, de gados, e os outros não gostam da Frelimo por questões, portanto, de violência. Então, como é que nós podemos, de alguma forma, repor a verdade, um sentimento de pertença à nação num contexto como este? Então, se de alguma forma nós queremos criar ou construir uma sociedade efetivamente reconciliada, passa necessariamente, portanto, de indemnizar as vítimas destes processos, ou compensar pelas perdas e, ao mesmo tempo, um pedido de perdão nacional, como a Igreja Católica fez e até hoje continua, portanto, a pagar por este mal. E meu muito obrigado. Muito obrigado. Vamos iniciar a nossa sessão de debate. É só apresentar a vossa questão de forma breve e dizer para quem é dirigida a questão. Sim, muito obrigado, Dr. Manuel Araújo. Meu nome é Basílio Eugênio e fiquei bastante interessado sobre todos os aspectos que foram discutidos, todos os tópicos que foram discutidos aqui. Mas a questão que eu gostaria de fazer vai primeiro para o Dr. Manuel Araújo, fez uma apresentação bastante interessante, tem se discutido muito sobre as eleições e tem sido a fonte de grande parte dos conflitos. No entanto, muitas vezes temos olhado para o papel dos órgãos de administração eleitoral, falo essencialmente da Comissão Nacional de Eleições e do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, entanto que organismos relevantes neste processo. No entanto, eu gostaria mais ou menos de olhar, trazer um ângulo de abordagem um pouco diferenciado, na medida em que eu olho que, por um lado, o vício que esses órgãos têm em algum momento é muito propiciado, de um lado, pela fraqueza dos partidos políticos. Eu gostaria que o Dr. Manuel Araújo se centrasse mais ou menos em que mecanismos alternativos os partidos políticos podem adoptar, não tendo eles poder nem recursos, conforme abordou, podem adoptar para garantir a integridade dos processos eleitorais. Isto porque olho que, com base nas eleições de 2023 autárquicas e 2024 gerais, olhamos para o Partido Podemos, que na figura do Venâncio implementou mecanismos de contagem paralela, que de certa forma isso serviu para legitimar de certa forma os resultados por parte, mobilizar neste caso um grande número de protestantes. Então essa questão de implementação de contagem paralela também
por parte do Podemos e que exigiu vários recursos. É uma estratégia também, mas eu gostaria que aprofundasse um pouco sobre isso. Uma última questão vai para o Laerson, que embora não seja cientista político, abordou aqui tópicos relacionados às eleições de 2024. Eu gostaria de saber que lições nós podemos tirar das manifestações que decorreram depois, um pouco antes e depois dos anúncios do anúncio oficial de resultados, neste caso, porque vimos que foram manifestações tão violentas e por isso que são chamadas teoricamente grandes manifestações, porque nós estávamos acostumados que ainda na existência do presidente da Câmara, ele que resolvia as coisas através das armas, mas aqui vimos que esta não era uma causa apenas partidária ou de um líder político, mas houve uma grande mobilização das massas e estiveram de facto empenhadas neste processo. Que grandes lições do ponto de vista de consolidação democrática, de participação política, nós podemos tirar com base nas manifestações de 2024. Obrigado. Boa tarde, William, jurista de Angola. Eu gostaria de endereçar duas questões ao Dr. Manuel Araújo e ao líder dos Jovens Católicos. Primeiro, Dr. Manuel Araújo, indigna-se quando, de facto, as eleições são validadas pelo Conselho Constitucional. E eu acho que a forma como o Conselho Constitucional manipula os programas é com base de uma legitimidade, quer decorrente da Constituição, como da lei dos partidos políticos e da omissão dos próprios partidos políticos. E eu passo a referir. É extraordinário que o artigo 241 da Constituição de Moçambique suplanta o artigo 212. E pela primeira vez nós temos que o filho tem uma idade superior à do pai. O que é que isso quer dizer? Não havia Conselho Constitucional. Ele era representado nas vestes pelo Tribunal Supremo. No artigo 212, o Tribunal Supremo não é um órgão de soberania. Charles Luís de Secondá, se estivesse vivo, tinha um ataque chegando a Moçambique via essa magistratura dos três poderes, que quer dizer, a Frelimo é praticamente um quarto poder. E acabou de dizer, quem ouvir o último acordo da presidente do Conselho Constitucional, vê isso, faz uma retórica que vai a 75. Então, se o Tribunal Constitucional, o Conselho Constitucional é um órgão de soberania, tem a legitimidade de manipular os órgãos e não teve a indignação dos outros atores, nem daqueles que foram preocupados. Eu pensei até que o candidato Daniel Chapo fosse intentar uma ação contra o Conselho Constitucional, a Frelimo também, que viram reduzidos os seus votos. E depois que o MDM também entrasse com uma ação para dizer, mas afinal estes votos só são esses mesmo que vocês nos deram, vê lá se não há aí alguns mais. Ou queremos alguns mais, e a Renamo também. Por que os partidos políticos não atêm as suas questões a este processo legal, que é de uma descompensação jurídico-constitucional que está na Constituição de Moçambique, que denota ou os partidos políticos não tiveram juristas na revisão da Constituição, ou muitas vezes aquele nosso provérbio banto, quer dizer, o lobo não comeu galinha por 3 dias e as pessoas pensaram que ele virou vegetariano e então nomearam o lobo como chefe do galinheiro.
o meu outro problema aqui é também os jovens católicos. Foi interessante a sua abordagem, mas volto a dizer, as nossas religiões bantus são muito interventivas na questão de se solidarizarem com as preocupações da cidadania. E eu não vi, não sei, pode ser que tenha, eu acompanho muito o processo constitucional moçambicano e político, não vi nenhuma declaração de indignação quanto às eleições dos próprios líderes da Igreja Católica. Não queria que excomungassem o bispo da CNE, mas que andassem por perto, porque, de facto, um homem de Deus não pode legitimar as eleições. E, finalmente, Dr. Manuel Araújo é da idilidade. Não está preocupado com essa sua retórica que colocou no início. Houve irregularidades, mas elas não influenciaram as eleições. Essa democracia dos minerais que começa a ser também legitimada pelos países africanos, principalmente Angola e Moçambique. Quer dizer, as eleições há sempre irregularidades, mas o Ocidente quer em África a democracia dos minerais. Desde que os negócios dos minerais estejam garantidos, houve irregularidades, mas porque o poder continua e é isso que interessa. Muito obrigado. Muito obrigado. Um minuto só, desculpa-me. Tinha me esquecido que temos pessoas também a acompanhar online, então vamos só dar uma oportunidade a eles, vão ser muito breves, depois passamos já para o Nhantumbo. Desculpa. Vamos começar pelo Antônio, que nos fala de Moçambique, depois a Denise. Boa tarde a todos. Parabéns primeiro por esta conferência e pelos debates todos. Eu tenho só umas duas questões. O primeiro é um comentário, que é acrescentar, na verdade, a apresentação do presidente que falou há pouco tempo, e dizia que o fraude, o Manuel Araújo, o fraude não afetou os resultados. Eu acho que tinha que ter dito de uma forma até melhor. O resultado não afetou, o fraude não afetou o resultado definido por eles. Porque o resultado em si, pela classificação dos votos, nota-se que não seria aquele, mas o fraude levou-nos àqueles resultados. Então, afetou sim, mas para o bem de alguns não tem nenhum efeito. E uma pergunta para a última apresentação, o último orador, quando fala que a Igreja Católica procura reconciliação, procura paz, a minha pergunta seria, até que ponto podemos confiar esse pedido de paz? Se tivermos membros religiosos da própria Igreja Católica envolvidos dentro da fraude, como é que podemos confiar esses órgãos políticos ou órgãos religiosos? E muito obrigado. Denise. Obrigada. Antes de mais, quero também parabenizar e direto ao ponto. São duas questões. Primeiro, para o Dr. Manuel de Araújo, ele colocava aí algumas contribuições no fim, e uma das questões que eu gostaria de acrescentar, né, como sugestão nós temos atualmente o Tribunal Supremo, por exemplo, com o presidente a ser escolhido, né, pelo Executivo, no caso, pelo Presidente da República. E isso impede o check and balance, que nós falamos aí no início, né? Como é que seria com a criação desse Tribunal Eleitoral? Se nós não tivéssemos isso em atenção, acho que iríamos cair no mesmo erro. Então, queria deixar essa sugestão e que ele comentasse. E em relação a essa última questão que foi trazida aqui agora também, né, da igreja,
o que eu gostaria de perguntar é, por que que nós trouxemos só a voz da Igreja Católica? Eu sou católica, mas eu acho que nós temos muitas vozes, né, nessa seara, e é importante ouvi-las, elas também têm contribuições, né? Acredito que o caminho da reconciliação é realmente o mais adequado, mas é preciso refletir sobre como é que isso vai acontecer, porque há muitas feridas, né? Há outros países que podem nos trazer isso de modelo, até a gente pode olhar para o que eles fizeram, né? Recordar, né? Mas não esquecer, para que a gente não volte a cometer os mesmos erros. Era isso, obrigada. Vamos fechar esta primeira ronda com o Nhantumbo. Depois vamos dar oportunidade aos oradores. Boa tarde, obrigado. Quero felicitar os apresentadores. Minha primeira pergunta vai para o Edil de Quilimane. Ele está numa posição interessante quanto a mim. Está a reportar fraude, mas ele é um dos sobreviventes a essa fraude desde 2011, que preside o município de Quilimane. A minha pergunta é como é que navega esse sistema, como é que luta com esse sistema, é indo ao estrangeiro para a diplomacia, é fazendo acordos políticos. Estou a fazer essa pergunta, por exemplo, tendo como ênfase estas últimas eleições de 2024. Corrija-me se estiver errado, acho que foi o único edil que sobreviveu da situação política 2024 não, 2023. Como é que se faz isso, sobretudo quando se tem o suporte de uma máquina partidária como a da Renamo, que está na sala de reanimação e ninguém sabe se vai sair de lá ou não. E quando se tem um edil que também, às vezes, é crítico a essa própria máquina que o suporta. Então, de onde é que encontra, acho que nos recordamos todos esses pronunciamentos de que não, o presidente da Renamo não devia ir para a esquerda, devia ir para a direita. Como é que se navega isso? A última questão para o edil Manuel de Araújo é mais metodológica. Eu tenho uma obsessão por isso, essas questões de metodologia, sobretudo num fórum como este. Qual é a metodologia desse trabalho? Dois, como é que negocia os dilemas metodológicos, sendo parte profundamente interessada no problema sobre o qual está a conduzir a pesquisa e está a apresentar? Última pergunta ao engenheiro. De onde vem o seu interesse pelas eleições? Obrigado. Vamos começar com o Dr. Araújo. Bem, muito obrigado. Na verdade, eu estou numa posição em que queria começar com esta pergunta das negociações e gincanas metodológicas. Bom, dizer que, primeiro, eu considero-me docente, como de profissão. Então, tento sempre procurar alguma equidistância entre aquilo que eu faço e aquilo que eu leciono ou tento dar. Dou aulas na Universidade Católica, neste momento na Faculdade de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Católica, que tem a sua sede em Quilimane. Aliás, acho que está aqui a minha diretora pedagógica, que exerce a vigilância, não é? Científica. Portanto, dizer que há dilemas, sim, mas faço sempre um esforço para que, quando estou na academia, me comporte como acadêmico, e quando estou na política, para além de me comportar como político, uso os instrumentos que adquiri na academia para sustentar o meu trabalho político. Portanto, acho que o político é que acaba ganhando mais, se calhar, do que a academia o faz. Não sei se respondi
a pergunta. É um dilema, reconheço, é sério, mas tento não sobrepor o Araújo político ao Araújo acadêmico, porque a política, na minha ótica, é passageira e quando passar a parte política, eu volto àquilo que sempre fui e que penso ser a minha praia, que é a academia. De maneiras que tento, apesar de haver a tentação, mas luto sempre para que o político não ofusque a minha parte profissional. Não é fácil, reconheço, mas dou o máximo que eu posso. A primeira pergunta que foi aqui colocada, se bem entendi, era para que eu explicasse como é que sobrevivi, ou como é que sobrevivo. Na verdade, em 2011, houve eleições autárquicas em Climane, em Quamba e em Pemba, e dessas três, portanto, Climane, nós vencemos na altura com o MDM. E repeti essa proeza em 2013. Mas porque o ambiente, na altura, no MDM, não era dos mais favoráveis, especialmente em reação à morte violenta do edil de Nampula, o Mohamed Amurane, tomei uma decisão muito difícil, que foi de deixar o MDM e passar para a Renamo. E também com a Renamo, felizmente, consegui, em 2011, ganhar as eleições e repetir a proeza em 2023. A pergunta que se fez é: como é que eu consigo navegar nesse mundo? Eu, por um lado, como acadêmico, quero ser o mais honesto possível e dizer as verdades, chamar as coisas pelas verdades, como eu disse antes. Mas, por outro modo, eu não queria expor-me, colocando aqui todos os meus segredos de vitória, sob risco de não poder repetir, não é? Portanto, eu estou a escrever, tomo as minhas notas, mas, bom, vou tentar dar, assim, um pouco de ar de graça, tentando responder à sua questão. Em primeiro lugar, dizer que sou produto da escola beirense, portanto, da escola do Davis Simango, em termos de metodologia de controle de eleições. Ou seja, esta questão da contagem paralela em Moçambique foi pela primeira vez introduzida, não é, na cidade da Beira, e nós aprendemos e herdamos esse substrato. Daí, tendo sido, é verdade, também o Venâncio, quando concorreu para o município de Maputo, ele também vinha desta escola, portanto, ele também foi membro, aliás, fomos colegas no MDM. Então, aprendemos essa técnica da contagem paralela e, felizmente, eu tenho estado a aplicar com sucesso. Mas, na verdade, não é a única. É preciso ter-se uma equipa técnica consistente, técnica no sentido de que, por exemplo, nas eleições de 2023, a minha equipa técnica, que não estava só baseada em Climane, mas eu tinha uma equipa em Climane, tinha uma outra equipa em Maputo, e essas duas equipas, portanto, eram, por mim, coordenadas, mas tinham missões e funções diferentes. E uma delas, por exemplo, foi de nós termos sido capazes de fazer a radiografia do roubo eleitoral na cidade de Climane, ou seja, mesa a mesa e assembleia de voto por assembleia de voto, nós fomos capazes de identificar os votos que, de forma irregular, haviam sido transferidos da nossa candidatura para a Frelimo. Portanto, tendo sido feito esse trabalho de localização, nós então depois passamos essa evidência ao nosso gabinete eleitoral, jurídico eleitoral. Também tens que ter, portanto, esse é o segundo ponto. Primeiro, tens que ter uma equipa técnica. Segundo, competente. Segundo, tens que ter uma equipa jurídica competente. Então, essa equipa, tendo pegado nos argumentos técnicos, conseguiu formular
e seguir os passos todos que a lei nos dava. Mas isso tem de ser antecedido de uma capacidade organizativa em que é preciso, e o segredo está aí, é preciso ter os editais. Sem os editais, nada feito. Mas bom, por exemplo, nas eleições do ano passado, a Frelimo tendo-se apercebido, e é por isso que eu não gosto de falar desses assuntos, porque a Frelimo tendo-se apercebido de que os editais é que eram a chave da nossa vitória em 2023, o que fizeram no ano passado? No ano passado, instruíram os presidentes das assembleias para não assinarem os editais. Portanto, tu não tinhas prova de que ganhaste. Portanto, não permitir que houvesse elemento comprovativo. Até 2023, a Frelimo deixava que os presidentes das mesas assinassem as atas. Agora, cabia à oposição, quer dizer, o trabalho da oposição consistia em ter capacidade de recolher os editais. Tenho muitas histórias no como é que nós conseguimos pôr o Amurane em Nampula. Faltava um edital. E na altura o Davis Simango olhou para a nossa sala, nós tínhamos ali o quartel-general, e ele disse: Araújo, tu tens que ir buscar este edital. Eu disse: mas presidente, desculpa lá, mas eu não conheço Nampula. Eu disse: eu mando com alguém. Eu disse: mas manda o outro. Eu disse: eu sei que tu vais e tens que trazer. Bom, ok. Eu cheguei lá, na verdade, vi lá o edital, estava ainda lá, mas estava ali um militar armado. E eu tive, porra, e agora como é que eu pego aquele edital? Eu tive que instruir o meu colega: vai lá ali, vai fazer xixi na porta da outra sala, para distrair o militar. Portanto, o militar ficou distraído: mas tu estás a fazer xixi na porta da sala de aulas. Na altura em que ele ia, eu tirei o edital, fui para o carro e o outro veio e nós viemos. Quer dizer, são estratégias que nós temos que ter a capacidade de ver, ler e agir de acordo com a realidade. Bom, nas eleições de 2023, para além de termos conseguido recolher os editais, nós conseguimos, como eu disse, identificar as diferenças entre os nossos editais e os editais do STAI. Portanto, foi assim que nós conseguimos ver quantos votos o STAI tinha roubado. A terceira parte foram as marchas. Não é? Nós mobilizamos a população e a população marchou durante 45 dias, de forma ininterrupta. Portanto, todos os dias, de segunda a segunda, fizesse sol ou fizesse chuva, nós estávamos na rua. Esta questão das marchas, bom, é verdade, né? Maputo é maior e vê-se mais o que está na capital. Nós estamos lá, estávamos um pouco na cozinha. Mas, portanto, nós marchamos durante 45 dias, sem violência, não partimos um único vidro ou um único carro, e a polícia também não nos violentou. Portanto, havia ali bom, não posso dizer tudo, não é? Mas acho que vocês entendem o que eu estou a dizer. Havia um pacto de não agressão, não é? Nós não partíamos as coisas e eles também não nos violentavam. Mas houve um dia em que e aí depois vou contar o terceiro aspecto, que foi o aspecto diplomático. Em 15 dias eu tive que viajar em 14 capitais europeias e não só. Portanto, fui a Londres, fui à Irlanda, fui à França, fui à Alemanha, fui aos Estados Unidos. Qual era a ideia? A ideia era mobilizar a opinião pública internacional sobre aquilo que estava a acontecer em Moçambique. E eu entrava em contato, usando os meus contactos anteriores, portanto, falava com deputados, falava com jornalistas, falava com membros do governo, do Departamento de Estado, etc, etc, etc. E qual era a ideia? A estratégia era que os deputados deviam levantar, por exemplo, no sistema inglês, o deputado, quando tem uma questão, aliás, cá também acho que fazemos, só que não tem a mesma implicação, o deputado levanta uma questão ou na sua bancada ou na sua comissão de trabalho. Nós queremos, ou temos uma preocupação em compreender o que está a acontecer em Moçambique. E o Ministério dos Negócios Estrangeiros, de cada um desses países por onde eu passei,
faz uma carta para a sua capital, para a sua embaixada cá, dizer, olha, nós tivemos aqui uma denúncia de um deputado que quer saber o que é que está acontecendo em Moçambique. Bom, o embaixador aqui vai ter que responder. E não pode mentir, porque eu tinha levado as provas, traduzi-las e deixei lá cópias e provas. Então, o embaixador tinha que dar um relato minimamente fiel, apesar dos interesses dos minerais que o meu irmão aqui Toné mencionou. Então, e também havia um aspecto que era, para o caso dos Estados Unidos, eu fui ao Departamento de Estado, fui à House of Representatives e ao Senado, onde tinha alguns contatos, e fui também ao Millennium Challenge Account. Portanto, eu tinha conhecimento de que os americanos, no acordo do Millennium Challenge Account, uma das condições era que em Moçambique deveria haver eleições justas, etc. Portanto, devia haver um certo respeito em relação à democracia. Então, a questão que os senadores e os membros da casa colocavam na altura ao governo, através, ou ao Departamento do Estado, era: este acordo do Millennium Challenge Account está a ser violado. O que é que se passa? Então, isto também pôs alguma pressão a algumas entidades aqui, e, claro, eu tenho boas relações com quase 95% dos embaixadores que estão cá em Maputo. Portanto, havia uma certa sintonia entre o trabalho que eu estava fazendo lá fora, os embaixadores, etc. Portanto, foi a junção das marchas populares, das marchas dos munícipes, foi acrescidas ao trabalho efetivo que nós tínhamos feito de recolha, portanto, a prova material de que nós tínhamos ganho, mas o trabalho feito pela equipa técnica e a equipa jurídica que nós tínhamos. Por acaso, uma das pessoas que fazia parte da minha equipa técnica tinha sido relator da comissão, da primeira comissão, que é a Comissão Constitucional, o que quer dizer que, portanto, ele dominava a legislação eleitoral, e há outras pessoas que faziam parte da minha equipa cá no Maputo, que por razões óbvias eu não posso mencionar, não é? Senão vão perder os contratos e etc. E, portanto, foi a conjugação desta estratégia. Alguns só viram as marchas, outros só viram o trabalho jurídico, outros só viram a parte diplomática. Mas eu penso que foi a conjugação desses fatores todos que fez com que o Conselho Constitucional tivesse que reverter o caso de Quilimane, porque tínhamos prova, eles viram a prova, e havia esta pressão, quer das marchas, dos mídias, mas também havia uma certa pressão diplomática. Eu acho que havia uma terceira questão, não sei se o filho da idade... foi do William Toné. Se foi omissão... Bom, porque, se eu entendi bem a questão, uma das questões do William foi: por que os outros atores, ou a Frelimo ou o MDM, não reclamaram junto ao Conselho Constitucional por terem diminuído? É que o William, não sei se viste bem a Constituição, a nossa Constituição da República diz que os acórdãos do Conselho Constitucional são irrecorríveis. Então, se eles já decidiram, tu vais reclamar para quê? Não. Eu penso, se percebi bem a questão, a não ser que quisesses dizer... Porque aqui, a Comissão Nacional de Eleições declarou, num primeiro momento, de que a Frelimo tinha ganho em todas as autarquias. No dia seguinte, retraíram-se. Disseram que a Frelimo ganhou nas 64 autarquias, menos a cidade da Beira. E há razões que explicam isso. E manteve-se, ao nível da CNE, esse resultado. Foi o Conselho Constitucional que, no seu acórdão, decidiu, com base... Bom, eles é que podem explicar, mas do meu ponto de vista foi com os factos que aqui afirmei, que eles acabaram, então, devolvendo 4 municípios, que foi aqui o município de Vilanculos, o município de Quilimane, portanto, por sinal, a única capital provincial que está com a Renamo, e os municípios de Alto Moloque, fazendo 2 municípios na província da Zambésia, e, por último, o município de
Chiure, em Cabo Delgado, que para mim também é um caso interessantíssimo de se estudar. A Eunice falou a questão do checks and balances e o Tribunal Eleitoral. Bom, a minha posição quanto a isto é de que a forma de nomeação dos titulares, em especial os presidentes dos vários órgãos judiciais em Moçambique, deveria ser alterada. E eu espero que este diálogo inclusivo, entre aspas, que está a acontecer, que nos leve nessa direção, no sentido da diminuição dos poderes do chefe do Estado, vários deles, mas um dos é de que, de facto, não seja ele a apontar ou então a nomear quer o presidente do tribunal, se vier a acontecer do Tribunal Constitucional ou do Tribunal Supremo, ou que fossem os pares, ou então que encontrássemos um outro mecanismo para a eleição destes titulares dos órgãos da administração da justiça. Eu eu penso que respondi às questões. Muito obrigado. Eu chamo José Ivo Correia e eu vou tentar, vamos dizer o que, complementar a resposta do Manuel de Araújo. E eu julgo que o maior problema do nosso sistema eleitoral foi aquelas eleições fundadoras, porque criaram um sistema não só bipartidário, mas também formularam a estruturação das eleições subsequentes, no sentido de que quem ganhar as eleições anteriores vai indicar os membros da CNE, não sei se já repararam. E isto capturou a máquina toda governativa, criou a captura do Estado. Se eu ganho eleições de 94, por que é que eu, tendo maioria no Parlamento, vou indicar os meus membros no STAI, no CNE, todos estes? O professor Adriano Mvunga, na sua tese de doutoramento, aborda muito estes aspectos. E o outro problema foi a Renamo, nas negociações de Roma, tinha uma posição de bloquear as reformas da Constituição. Se forem ler um artigo que o Manuel Frank, do Conselho Constitucional, escreveu, Protocolos de Roma e a Constituição, ele bloqueou alguns processos de revolução da Constituição. Que era, vamos dizer, o que de manipulação, uso de um constitucionalismo ofensivo. E esta estruturação das eleições fundadoras capturaram todos os órgãos eleitorais. Então as pessoas dizem, por que é que eu tenho que nomear a maioria? Por que é que a Frelimo tem que indicar a maioria? Porque ganhou em 94? Então este tem sido o debate. Se eu ganho o Barcelona em 92, não pode ser o mesmo árbitro. E depois, nessa diapasão que houve, de indicação dos membros, vamos dizer, do Conselho Constitucional CNE, as instituições ficaram capturadas. E foram criando aquilo que chamam, eu não sei como é que vou traduzir, perfecting irregularities and perfecting imperfections. Equipa de tradução, não sei, vocês podem me ajudar. E isto das eleições foram piorando. Nas eleições de 1994, alguns sítios foram, vamos dizer, excluídos na contagem. 99 foi invalidação. No 2004, 2003, foi inflação, 120% em Xangara. O Joseph Allen e a Sin Fox escreveram sobre isso. E as eleições de 2009 foi aquilo que chamam lawfare. Porque o que é que fizeram lawfare? Foi excluir, vamos dizer, o MDM de concorrer, vamos dizer, em todos os círculos eleitorais. Eu fiz um estudo sobre, vamos dizer, as eleições de 2009. Então, quando eles queriam excluir a cidade da Beira. Então, alguém disse, acho que foi o doutor Antônio Chipanga, que era da Comissão Nacional de Direito. Então, ele disse que vamos dizer o quê? Vocês estão a brincar, excluem lá da Beira. O general Humberto Delgado, nas eleições portuguesas de 1958, perdeu as eleições na Beira, em todo o ultramar. Pergunta aos quilimанenses como é que saíram em 1973 da cidade da Beira a correr.
Pergunta lá a coisa, pergunta às pessoas. Foi aí que, à última hora, colocaram, vamos dizer, o MDM que tinha sido excluído da cidade da Beira, onde tinha possibilidades de ganhar as eleições. Então, nas zonas onde o MDM tinha mais possibilidade de ganhar eleições, foi excluído. E outros sítios onde não tinha. Então, começaram a usar a lei como arma de arremesso. Muito obrigado, e foram senhor José Ivo. E foram Vamos promover dar o oportunidade PLD. aos outros. Só peço, vamos dizer o que, 2 ou 3 minutos, só para concluir as coisas que não foram coisas ditas. E, em termos de aspectos jurídicos, houve, vamos dizer o que, movimento. O doutor Domingos Aroca escreveu um artigo muito a contestar a criação do Conselho Constitucional. Publicou na revista Renascer, a dizer porque é que nós estamos a copiar o modelo francês do Conselho Constitucional e não o Tribunal Constitucional. E também, numa das coisas, o doutor Domingos Aroca interviu, quando o presidente Chissano nomeou um governador substituto na província de Maputo. O governador tinha morrido. Então, o doutor Domingos Aroca disse: como é que há um substituto legal do morto? Em nenhuma parte do mundo. Se morreu, morreu. Não há possibilidade de recuperar. Não há nenhuma figura jurídica do substituto legal do morto. E houve também, vamos dizer, a advocacia em termos nas eleições do Gurue. O doutor João Carlos Trindade, por coincidência zambesiano, e o doutor Norberto Carrilhos tinham recorrido à contagem dos votos usando a legislação. E o que é que aconteceu? Foram despromovidos. O doutor Carrilho, que era vice-presidente do Tribunal Supremo, que exercia as funções do Tribunal Constitucional, foi despromovido a um juiz, um simples juiz conselheiro. Obrigado. Laércio, 1 minuto. 1 minuto. Boa tarde, mais uma vez. Primeiramente, ia começar com a questão do Basílio, mas acho que ele se retirou da sala. Então, vou para a questão do Nhantumbo, que perguntou onde é que surgiu o meu interesse pelas eleições. Eu acho que surgiu exatamente na academia. Lá nós temos algumas cadeiras relacionadas à sociologia e nessas cadeiras nós somos desafiados a procurar algum tema da sociedade e fazer um estudo acadêmico sobre isso. Então, vendo os impactos o impacto que as manifestações pós-eleitorais tiveram na sociedade em vários aspectos, tanto num contexto econômico assim como num contexto social, acredito eu que desde lá até cá adquiri esse interesse. Sobre a questão do Basílio, quais são as lições que nós podemos tirar sobre as manifestações pós-eleitorais de 2024? Eu acho que a primeira seria ver que a juventude está ativa e essa juventude constitui a maior parte da população em Moçambique. Então deveríamos criar ou devem criar políticas públicas que incluem esta juventude para que nós não possamos assistir novamente este tipo, não estamos a assistir novamente esses episódios. E também acredito eu que há uma fragilidade no que diz respeito aos órgãos eleitorais e também nas forças de defesa e segurança de Moçambique. Manifestar ou protestar é um direito e as forças de defesa de Moçambique não podem repreender os manifestantes fazendo uso excessivo da força. Acredito eu que todo mundo acompanhou o que aconteceu após as eleições gerais de 2024. E também gostaria de pedir imensas desculpas a todos presentes e ao moderador, mas eu tenho um teste que inicia às 17 pontos, então queria pedir para me ausentar mesmo. Estás dispensado, muito obrigado. Bem, colocaram aqui algumas questões. O William, sobre a questão da declaração da indignação.
e a Catarina não, o Antônio sobre a questão da confiança em relação à igreja. Permitam-me responder-vos nesses termos. O grupo criado, eu penso que tenta reproduzir um modelo de pensamento da idade medieval, sobretudo com os intelectuais também da igreja, Santo Agostinho e outros, a questão de conciliar a fé e a razão, e Sêneca já diz que a ciência sem razão é perigosa, né? Mas eu queria também responder nos seguintes termos. Deus, quando veio ao mundo, sempre esteve disponível para os mais pequeninos, ouviu, aprendeu, ensinou. E quando mandou os seus filhos, o povo tinha muita expectativa da opressão, de ser libertada desta opressão. E, portanto, ficaram realmente em espera de um Messias, todo ele revolucionário. Mas não foi isso o que aconteceu. E o seu governo, de alguma forma, era formado por pastores, pescadores, e não era um grupo de intelectuais, não era uma elite da época. Então, a igreja opta por uma política de não violência. E é no sentido de que ela está para intermediar. Sempre onde há problemas, há excessos, esta é a posição. Existem cartas que a igreja anualmente, portanto, né, publica. E esta é uma das cartas, reconciliação como um caminho de esperança. E muito obrigado. Muito obrigado a todos. Já vieram me dizer que temos que terminar. E eu peço uma salva de palmas para os oradores. Vamos continuar a discutir no corredor. Muito obrigado.
incríveis, cheios de muito debate e muita reflexão. Sem mais demoras, vejo que estamos um bocadinho apressados, se calhar, para voltar para as nossas casas. Gostaria agora de convidar o diretor de IES para deixar ficar as notas finais. Desculpa, agradecemos que se mantivessem sentados, por favor. Vossa atenção, por favor. Boa. Boa noite a todas e todos. Chegamos ao fim de 2 dias de trabalho. Mais alto. Boa noite a todas e todos. Obrigado. Meu nome é Euclides Gonçalves, eu sou o diretor do IES. Depois de 2 dias de trabalho, eu quero agradecer, em primeiro lugar, aos parceiros do IES que apoiam este último ciclo do plano estratégico do IES e que são os parceiros que contribuíram para que fosse possível termos este evento: a Embaixada da Irlanda, a Embaixada da Suíça e a Embaixada da Suécia. Gostava também de agradecer a todos oradores, moderadores, audiência participando presencialmente e os outros que participaram, acompanharam a conferência remotamente através das plataformas do IES. Foram 2 dias de sessões bastante produtivas. Chegamos para esta conferência com energia, mas também com expectativas muito elevadas sobre o que é que nós seríamos capazes de produzir. Estou consciente que levantamos muitas questões, mas não fomos capazes de responder e resolver todas essas questões. Mas penso que esse é que é o exercício que precisamos de fazer: colocar questões para podermos depois procurar o caminho para encontrar soluções para cada uma dessas questões. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para todos os oradores, oradoras e participantes desta conferência. Eu queria agradecer em especial ao professor Achille Mbembe e ao professor Owen Ciccone, ambos pela sua imensa generosidade intelectual e pela energia que concordaram em partilhar conosco. Ambos estiveram aqui nos 2 dias, participaram de todas as sessões que puderam participar e, claro, nos momentos de intervalo fizeram fotografias, interagiram
partilharam momentos com vários colegas. Estes são momentos que não acontecem com muita frequência e nós valorizamos. Então, queremos dizer, professora Shirley Mbembe e professora Owen Sichone, muito obrigado pelas vossas intervenções. Obrigado pela vossa generosidade intelectual. Queria pedir uma salva de palmas para vocês também. Muito obrigado. No momento da abertura, eu mencionei que o IES completou 18 anos na semana passada. Nós estamos em festa. E o IES é uma família grande que renova-se todos os anos. Então, tem um grupo de pesquisadores permanentes, depois tem um grupo de pesquisadores associados, e em alguns casos o estatuto desses pesquisadores muda. Os permanentes passam para associados, os associados passam para permanentes. Alguns permanentes procuram outros desafios e vão emprestar o seu capital intelectual a outras instituições e nós somos orgulhosos por isso. Mas estão aqui presentes alguns colegas que fazem parte dessa história do IES, de 18 anos de trabalho, cujos produtos estão expostos no corredor. Eu queria pedir para que esses colegas se juntassem aqui e viessem para frente, para que fossem conhecidos e para que o vosso trabalho fosse celebrado. Por favor, Crescêncio, Carlos, Egídio, Yuna. Não vejo a todos, por favor. Também vem. Duarte, estou a ver que estás para te sentar, por favor. Esta é parte da equipe do IES, mas está aqui presente o resto da equipe que trabalhou para tornar possível este evento em particular. E eu queria pedir para que todos os colegas se juntassem aqui à frente também. Alguns estão ocupados fora desta sala, mas aqueles que estão nesta sala, Moisés, vamos, Brito, com a energia do IES, vamos. Temos também na sala membros dos órgãos sociais do IES. Estiveram presentes 2 membros da Assembleia Geral e do Conselho Científico. Eu queria pedir que se juntassem a nós. E, por fim, eu queria pedir aos membros da Comissão Científica para esta conferência que se juntassem aqui à frente também. Diretor científico do IES e a sua equipe, por favor. Bom, esta é a equipe do IES que trabalha a partir de Maputo, mas estão presentes nesta sala representantes de instituições com as quais o IES tem parceria e que contribuem não só para as publicações, mas também para a própria pesquisa que o IES faz nas diferentes províncias de Moçambique. Queria reconhecer os representantes da Unisave, da Unizambese, da Unilúrio, da UCM, da Universidade Eduardo Mondlane, da Universidade Católica de Moçambique, é o UCM, eu já mencionei, do Centro de Formação Jurídica Judiciária, do ARPAC. Então, aquilo que vocês veem como produto do IES é resultado do trabalho desta equipe, mas em colaboração com todas essas outras instituições que eu mencionei, e por isso eu queria pedir uma salva de palmas para eles.
Muito obrigado, estamos de parabéns. Bom, penso que a esta altura eu não sei se ainda há mais energias, mas eu sei que a equipe do IES preparou um coquetel para nós e um pouco de música. Então, aquela energia que ainda resta, podemos usar para socializar, dançar e celebrar o aniversário do IES. Foi uma conferência excelente. O IES agradece mais uma vez a vossa participação. Eu queria terminar dizendo que o IES vai tomar alguns dos pontos levantados nesta conferência como assunto do seu programa de trabalho para os próximos anos. E esta conferência teve a participação massiva de muitos estudantes. Queria dizer para esses estudantes que o IES tem as portas abertas. Por favor, prestem atenção aos anúncios que são feitos na nossa página, submetam propostas. E claro, o IES não consegue acomodar a todos, mas há muitas formas de fazer pesquisa remotamente e em colaboração, e nós vamos explorar todas estas possibilidades para manter esta energia intelectual que acontece nesses momentos, mas quando não temos conferência ela tende a desaparecer. Então, por favor, visitem-nos e enviem-nos vossas propostas para nós continuarmos o exercício que iniciamos nesta conferência. Muito obrigado. Desejo-vos continuação de uma boa noite e depois um bom feriado a todos. Obrigado. Bom, desculpa, eu venho da parte dos achados e perdidos. Alguém terá esquecido este casaco na sala C. Caso a pessoa esteja aqui, pode vir ter comigo. E ontem, na sala A, alguém esqueceu-se desta gravata.